que se estende à luz daquilo que o Senhor ensinou lá no passado, a famosa Páscoa judaica. E então as crianças eram instadas a perguntarem aos seus pais: o que foi isso aqui? O que é o cordeiro, o pão, as ervas amargas? E então os pais tinham o privilégio de ensinar o Evangelho para os seus filhos, à luz daquilo que eles haviam visto. Nesse momento eu convido a abrir sua Bíblia no Evangelho, conforme nos escreveu Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo de número 1. Nós iremos fazer a leitura do versículo 46 até o versículo 56. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até o 56. Antes de iniciar propriamente o sermão, eu queria fazer duas considerações muito importantes. Primeiro, como protestantes que somos, o nosso interesse em nos aproximarmos de um texto como o que iremos ler, não é de depreciar a figura de Maria. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Nós não somos daqueles que ridicularizam com a mulher que foi serva de Deus, que teve um privilégio que nenhuma das mulheres aqui presentes, nem as que virão, terão a nível de privilégio. Ela foi escolhida dentre tantas para carregar no seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo. Então, eu preciso dizer, a priori, que esse sermão não é um ataque a uma crença mariolátrica. Por outro lado, é preciso que eu afirme também que nós não estaremos fazendo qualquer defesa da divinização de Maria. Nós não estaremos nos apropriando de nenhum recurso que reforce um argumento que para nós é falacioso, de que Maria seja mãe de Deus no aspecto da sua divindade, nem tampouco da sua virgindade perpétua, nem também da sua mediação em relação à salvação dos pecadores. Nem correremos no extremo, nem tampouco no outro. Nós iremos nos aproximar do texto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E é muito interessante que Maria tem muito a dizer sobre Deus e não sobre si mesma. O cântico de Maria, que nós iremos ler agora, não é um registro autobiográfico. Ela não está se colocando na vitrine e requerendo para si nenhum tipo de atenção, louvor ou adoração. Pelo contrário, ela louva a Deus. E é pedagógico. Aquilo que Maria faz aqui deve ser instrutivo para cada um de nós, porque esse também é o chamado de toda a Escritura para todo nascido de novo. Adorar a Deus e louvá-lo em decorrência da sua muita grandeza. Então, é importante que se diga isso. Se você não é de tradição protestante, não se sinta ofendido, esse não é o nosso objetivo. Se você é de tradição protestante, não fique preocupado, esse é um texto bíblico, e nós cremos que toda Escritura é inspirada por Deus, inclusive o texto que nós leremos nessa hora. Tendo dito isto, quero ler a partir do versículo 46, peço que você acompanhe. O versículo 46 diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, seu filhinho, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu então cerca de 3 meses com Isabel,
e depois voltou para casa. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, diga assim: Senhor, fala ao meu coração. Peça para que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, a fim de que possamos contemplar a beleza, as maravilhas da lei do Senhor e do seu santo evangelho. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós desejamos ouvir o que assim nos diz o Senhor por meio da tua palavra. Nós não estamos aqui para ouvir opinião de homens. Não estamos aqui, ó Deus, para dar ouvidos a interpretações meramente humanas, mas queremos discernir pelo Espírito o que fala o Senhor por meio das Escrituras. Portanto, Deus, livre-nos de qualquer exagero. Livre-nos, ó Deus, também de ficarmos aquém e além daquilo que a tua palavra verdadeiramente revela. Nos dê a graça de sermos fiéis e de ouvirmos com fidelidade o que assim nos diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na última sexta-feira nós tivemos a confraternização do coral da nossa igreja, e naquela ocasião eu falei que, biblicamente, o Natal ele é envolto em música. Na verdade, a história da redenção como um todo, desde os primórdios, nós vemos pessoas cantando as grandes obras de Deus. Você deve recordar que quando o povo passou a pés enxutos o Mar Vermelho, uma mulher pegou o seu tamborim, juntou a turma e ofereceu louvor a Deus em forma de cânticos. Nós vemos no livro dos Salmos, por exemplo, uma conjuntura de orações que ora eram professadas e declamadas, ora eram cantadas. Orações que faziam parte do grande repertório musical do povo de Israel. A gente avança no Novo Testamento e nós temos algumas frações de hinos que são ali registrados, por exemplo, por Paulo. Colossenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2. Os estudiosos vão dizer que eram trechos de hinos que a igreja cristã primitiva costumava entoar. E é interessante que o evangelista Lucas, ao registrar a chegada do Filho de Deus, faz isso a partir de 4 hinos, 4 cânticos, 4 canções. Essa é a primeira delas. E nós acreditamos que Deus, em sua sabedoria, revelou-se através de canções, porque esse é um exercício que nós haveremos de fazer sempre e eternamente diante dele. Lá no céu, não vai ter pastor pregando, não vai ter presbítero governando, ensinando a igreja, não vai ter a diaconia às portas servindo, cuidando dos vulneráveis, dos órfãos, das viúvas, não vai ter SAF, não vai ter o PH, não vai ter o MP, não vai ter o UPA, lá não vai ter esses tantos ministérios que nós temos aqui, mas se há uma coisa que nós cremos, porque a Bíblia revela no livro de Apocalipse, é que haverá canções sem fim. Diz a palavra, por revelação de Jesus a João, que ele viu e ouviu diante do trono uma miríade angelical, tributando ao Cordeiro que venceu a honra, a glória, o louvor, a adoração e as ações de graças que são devidas ao seu nome. Se há uma verdade inequívoca, é de que nós cantaremos no céu. Cantaremos ao Cordeiro que venceu e que está sentado no trono e que reina com seu cetro de justiça sobre todos os povos e sobre todas as nações. Esse é o exercício interminável da igreja. Nós estaremos sempre e para sempre louvando a Deus, inclusive com cânticos. É certo que o louvor não se resume a cantar, mas em Apocalipse nós vemos cânticos, canções sendo entoadas ao pé do trono de Deus. Isso é fantástico. Aprove a Deus se revelar através de prosa, aprove a Deus se revelar através de ditos e narrativas históricas, aprove a Deus se revelar através de sentenças propositivas, como nas cartas, que são muito didáticas, mas aprove a Deus revelar o seu plano através de canções. E como é lindo ver Deus
de forma inspirada, dando canções aos seus filhos. É certo que a canção de Maria não se assemelha a nenhuma das canções do cancioneiro da igreja em toda a sua história. Até porque nós escrevemos canções a partir de uma iluminação, à luz da leitura bíblica, mas nenhum dos nossos hinos são hinos inspirados, a não ser aqueles que o próprio Espírito soprou aos seus santos servos. Portanto, nós estamos aqui diante de uma canção inspirada. Inspirada. É Deus revelando o seu propósito através de um hino. Quero fazer aqui um adendo, dizer que se há uma coisa que nós como igreja precisamos cantar, é as Escrituras. Sabe por quê, irmãos? As nossas considerações, uma palavra bonita, as lucubrações humanas, as ideias que nós temos, por melhores que sejam, não são inspiradas. O melhor que uma igreja tem a fazer é cantar Bíblia, cantar as Escrituras. Eu não estou falando de cantar o texto exatamente, mas cantar aquilo que procede do texto, porque essa é a verdade eterna, que não caduca, que não passa, de geração em geração, será entoada. Uma vez, quando perguntei a Guilherme Kerr, acredito que há 2 anos, por que as canções dele não envelheciam, e nós temos gerações passando e cantando as mesmas músicas, os mesmos louvores, com a mesma paixão, com o coração inflamado. Ele falou assim: é porque eu escrevo a Bíblia, eu escrevo canções bíblicas. Na verdade, a resposta foi essa: eu escrevo canções bíblicas. E como a Bíblia não passa, como a Bíblia é a palavra de Deus, e a própria palavra diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu falei para Guilherme agora da última vez, na casa de Chico, e minha cabeça agora, me ajuda aqui, Simone, agora acertei. Eu perguntei para ele assim, qual é o sentimento de você saber que, quem sabe, daqui a algumas dezenas de anos, se Jesus não tiver voltado, suas canções estarão sendo cantadas, porque são bíblicas. Então, esse é um adendo importante, para nós atentarmos àquilo que cantamos, porque precisamos cantar as Escrituras e aquilo que deriva das Escrituras sagradas. Agora, voltando ao texto. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Apesar de uma jovem, muito provavelmente entre 12 e 14 anos, me parece que Maria já nos ensina muita coisa acerca de piedade. Até porque uma menina de 12 anos sabia de Bíblia muito mais do que muitos de nós. A oração de Maria está saturada de Bíblia. Você pode fazer comparações e paralelos entre esta oração, por exemplo, e a oração de Ana. Você deve lembrar aquele episódio daquela mulher que era estéril, mas então foi visitada pelo Senhor. Enquanto orava no templo, Deus poderosamente interviu, ouviu a voz da sua oração e lhe fez mãe de filhos. Diz que então ela cantou ao Senhor. Ela canta em gratidão. Ela canta em exaltação. Ela canta em louvor a Deus que lhe ouviu e que interviu na sua história. E parte da canção de Ana parece ter sido aqui apropriada por Maria. Nós vemos aqui também lampejos dos salmos. Partes de salmos estão aqui presentes. Me parece que aquela jovem, aquela menina, está orando a Deus e ela sabe como orar, porque ela conhece a Deus através do seu santo livro. Sabe, irmãos, isso só são adendos, só para a gente pensar um pouquinho. Sabe quando a gente conhece alguém que lê a Bíblia ou não conhece, ou não lê a Bíblia? Peça para essa pessoa orar. Me parece que as nossas orações revelam alguma coisa acerca da nossa familiaridade com as Escrituras. Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós aprendemos que quanto mais cheios, saturados e envolvidos pela palavra de Deus, mais aquilo será externalizado em nossas palavras, em nossas orações. Quando você ouve um crente meia boca, fazendo oração meia boca, talvez leve em consideração que aquele camarada ou aquela querida irmã está distante das Escrituras. Porque à medida que as Escrituras tomam conta do nosso coração, elas extravasam pelos nossos lábios.
E essa é uma verdade que aparece aqui na oração de Maria. Ela está orando, mas ela não está orando apenas coisa da sua cabeça. Ela está não apenas cantando as Escrituras, ela está orando as Escrituras. Ela conhece a Deus. Ela conhece a revelação de Deus. E a pergunta que eu faço para você é se você conhece a revelação de Deus. Se você tem familiaridade com os planos de Deus, com o caráter revelado de Deus em sua palavra. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de orar em público, eu não sei, tem timidez. Veja, quer uma maneira para você treinar a sua oração? Comece a orar salmos, orar porções da palavra de Deus. No seu momento devocional, abra a Bíblia, ore partes da Bíblia. Faça das palavras inspiradas dos santos homens as suas próprias palavras, e você estará sendo treinado no exercício da oração. De repente, quando você for orar, espontaneamente, as palavras do Senhor desaguarão no seu coração, e você vai dizer assim: eu estou quase que um salmista, estou quase que um poeta. De onde vêm essas palavras? De onde vem essa sabedoria? Senão do nosso mergulhar diário na palavra do Senhor, encharcando o nosso coração das suas santas verdades. Por isso eu queria lhe encorajar, não apenas a cantar as Escrituras, mas eu queria lhe encorajar a amar as Escrituras e orar as Escrituras e aprender a orar por meio das Escrituras sagradas. Esse é o melhor exercício. Existem algumas orações que nós fazemos e Deus não está nem preocupado em responder. Porque Deus não tem compromisso com a nossa palavra, com as nossas visões, com os nossos sonhos. Agora Deus tem profundo compromisso com a palavra dEle. Por isso a melhor maneira de orar é dizendo assim: Senhor, a Tua palavra diz. A Tua palavra promete. A Tua palavra me instrui. E não é a ideia de colocar Deus contra a parede, não. É evocar a Sua palavra, crendo que Deus é fiel à sua própria palavra. Assim como ele disse a Jeremias, naquela visão da vara de uma amendoeira, diz que ele pergunta para o profeta: o que vês? Jeremias, por sua vez, diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. E ele então diz: viste bem, porque velo eu em cumprir pela minha palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto Ele jurou, tudo quanto Ele prometeu, haverá de se cumprir, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Quer orar corretamente? Ore à luz das Escrituras. Ore porções das Escrituras. Chame as Escrituras para o seu próprio coração e transforme as Escrituras em oração. É o que nós precisamos fazer, sendo então uma igreja bíblica em todos os seus sentidos. Nós pregamos as Escrituras, nós cantamos as Escrituras, nós oramos as Escrituras, nós vivemos à luz das Escrituras. Ser uma igreja bíblica não é simplesmente ouvir sermões bíblicos, é viver toda uma vida centrado na palavra de Deus. Maria declara: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Há uma palavra em latim que está inclusive projetada aqui: magnificat. Essa é uma palavra que na Vulgata Latina aparece logo no introdutório desta canção de Maria. Minha alma magnifica, minha alma engrandece. Esse é um cântico de magnificação. Deus, Tu és magnífico, Tu és grande, grandioso, Tu és majestoso. E ela diz assim: a minha alma sabe disso, e magnifica, glorifica, exalta, engrandece ao Senhor. Uma outra coisa sobre Maria interessante, para você ver como ela era uma jovem muito inteligente, é que ela usa um recurso que é próprio da poesia hebraica. A poesia no Brasil, ela é percebida através da métrica e também das rimas. É assim que a gente conhece uma poesia. Teve métrica, minimamente uma simetria, e também a rima, sobretudo no final das palavras. Mas isso não funcionava na poesia hebraica. A poesia hebraica era conhecida pelos seus paralelismos. Sim, a ideia de paralelismo é aquilo que se coloca ao lado. Você tinha alguns paralelismos que eram chamados de antitéticos, ou seja, você fala uma coisa aqui e diz o contrário daquilo, é o famoso antônimo dentro de uma estrutura frasal. E você tinha alguns paralelismos que eram chamados de paralelismos sinonímicos. Vem de sinônimo. Ou seja, eu falo uma coisa e repito a mesma verdade com outras palavras. Por exemplo, Salmo de número 146. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor.
Parte A, primeira linha. Segunda linha do Salmo, louvarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a Deus durante a minha vida. Cantar louvores enquanto viver, louvar a Deus durante a vida. É a mesma coisa. Ele está usando de um recurso para reforçar um argumento. E os estudiosos vão dizer que Maria está fazendo isso aqui com 12 anos de idade, porque era inspiração. Debaixo da inspiração, ela está cantando de forma tão poética. E ela está dizendo, a minha alma engrandece, é o mesmo que o meu espírito se alegra em Deus. Salvador como sinônimo de Senhor. Preste atenção num detalhe importante aqui. Essa canção não é a canção apenas de uma mulher que conheceu a Deus com o seu intelecto e que estava reverberando em seus lábios palavras que não faziam sentido na sua vida. Maria não pode ser associada com aqueles que o profeta Joel disse assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Não, Maria não pode ser colocada ao lado desses. A ideia do texto é que essa adoração de Maria é profunda, uma adoração visceral. Toda a sua alma está rendida ao Senhor. Ela está prostrada, profundamente entregue ao seu Deus, ao seu Salvador. Ela não está apenas lançando palavras ao vento, ela está derramando o coração diante de Deus. E aqui há uma verdade que nós precisamos aprender. Se desejamos louvar a Deus, nós precisamos aprender a fazer isso com todo o nosso coração. Não podemos entregar a Deus uma adoração parcial, em partes, em fragmentos, gavetas da nossa vida. Nós aprendemos muito bem, com o modelo circular de ser cristão, que é possível ser crente da seguinte maneira. Eu venho para a igreja no domingo, e eu abro a minha gavetinha da fé. E aí eu vou lá, tiro a roupa de crente, o linguajar de crente. Tem até a maquiagem de crente, quem sabe aí para algumas irmãs. Vai lá, maquiagem do domingo, tira, se embelezou. E agora a gente aprende a cantar. A gente tem os hinos certos, a gente tem um livro chamado Bíblia na nossa mão. E a gente vem para a igreja, os soldadinhos de chumbo de Jesus. Chegamos aqui, todos bonitinhos, arrumadinhos, tudo certo. E na segunda-feira, quando a chave vira, nós vivemos secularmente, como ímpios. Eu contei uma história em certa ocasião, não lembro se aqui ou se em outro lugar, que foi registrada por uma escritora chamada Nancy Pierce, num livro chamado Verdade Absoluta. A Nancy conta que havia uma jovem crente, supostamente piedosa, envolvida na igreja, nos ministérios da igreja, ela estava fazendo tudo para o Senhor. Mas na segunda-feira ela saía de casa e ela ia trabalhar numa clínica de aborto. E ela servia normalmente, afinal de contas, ali é o meu trabalho. Não tem nada a ver com a minha fé. A minha fé é aquilo que eu entrego a Deus no meu universo particular, e é isso que a secularização tem imprimido dentro da nossa sociedade. Nós servimos a Deus ali, no nosso cantinho, fazemos as nossas orações, lemos a nossa Bíblia, vamos à igreja, mas a nossa fé é uma fé privada, sem implicações públicas. E Deus não tem nada a dizer com o meu trabalho, a maneira como eu trabalho, o lugar onde eu trabalho. Isso é um tipo de cristianismo secular. Maria entendia que ela precisava adorar a Deus com toda a sua vida, com todo o seu coração, com todo o seu tempo, com todos os seus recursos, com todas as suas competências. Isso é exigido de nós também. Nós precisamos derramar todo o nosso coração diante de Deus. E eu poderia dizer ainda mais, se o nosso coração não se derrama por completo diante de Deus, se nós não podemos dizer como Maria, a minha alma, o meu ser por inteiro se alegra, engrandece, louva e exalta ao Senhor, certamente a nossa adoração estará correndo sérios riscos de ser desprezada. E eu vou dar uma prova bíblica para você. Caim e Abel, Gênesis capítulo de número 4. Alguns dizem que a oferta de Caim não foi aceita, porque ele deu qualquer coisa da terra. Eu não acredito muito nisso. Caim me parece ter procurado algo de utilidade real, ainda que como fruto da terra, para oferecer a Deus em sacrifício. Diz a palavra que Deus, escute o detalhe, Deus rejeitou a Caim e depois a sua oferta. A ordem do texto é exatamente essa. Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Nesse sentido, o que está sendo aqui considerado para nós é que o ofertante importa mais do que a própria oferta. Não é tanto o que fazemos,
mas quem somos e como estamos diante de Deus. E aquela mulher está com o coração profundamente rendido, inteira, completa diante do Senhor, dizendo: Senhor, está aqui toda a minha alma, todo o meu ser. A alma e espírito aqui representam a parte, o núcleo central da própria vida. Senhor, com tudo que tenho, com tudo que sou, com todo o meu coração, eu louvo o teu nome. Responda essa pergunta para você nessa noite. Se você tem louvado a Deus com todo o seu coração. Ou se você tem louvado a Deus apenas com as suas palavras. Ou se você tem louvado a Deus com as poucas horas de um final de semana. Será que você pode dizer com Maria: a minha alma engrandece, louva e exalta a Deus, o meu espírito, o meu ser por inteiro, louva ao Senhor, o meu Salvador. Será que você pode dizer isso também? Uma segunda consideração muito importante é aquilo que motiva Maria a cantar. O que leva essa mulher a abrir a boca e entoar louvores a Deus? A mesma coisa que deveria nos motivar todos os dias: Cristo. Falei isso no coral. Meu irmão, eu disse assim: o que deve motivar o coral a cantar? Cristo. E o que deve ser o conteúdo do canto do coral? Cristo. Porque no final das contas ela está dizendo que foi a alegria do Salvador. Salvador de quem? Salvador só nosso? Não. Salvador nosso e dela. Salvador dela também. Percebe como ela se coloca na condição daquela que também experimentou a própria salvação que vem do Senhor, através do ungido. A minha alma se alegra em Deus, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria não se coloca em pé de igualdade. Ela não é corredentora. Ela não é codigna. Ela se coloca numa posição em que ela chama Cristo de seu Salvador. A criança que estava envolta no seu ventre não era apenas mais um bebê chegando ao mundo. Era o seu Salvador. Meus irmãos, é isso que deve embalar o nosso louvor. Porque se for as circunstâncias, a gente canta hoje, louva hoje, exalta hoje, amanhã não. Porque a vida é como uma montanha russa. Sabe, hora a gente está muito bem e tem aquela sensação, se você já esteve numa montanha russa, você tem a experiência de ser enganado por alguns segundos. Chega um momento que a montanha russa estabiliza. Aí você tem aquele sossego de alguns segundos, até a hora que a pior parte parece chegar. E sempre que a montanha-russa tende a dar aquela estabilizada, é porque vai vir o pior momento do seu loop ali. Mais ou menos é assim a vida. E se a gente for depender dos momentos em que está tudo estável, tudo bem, tudo satisfatório, tudo favorável, para então louvar a Deus, a gente vai ter que marcar no calendário 10 dias não, um dia sim, 10 dias não, um dia sim, 10 dias não, um dia sim. Porque a vida do lado de cá não é um mar de rosas não, e você sabe disso. E o fato de ser crente não coloca você dentro de um fórum privilegiado, dizendo assim, intocável. Não, mentira isso. O nosso Salvador é um homem de dores. O nosso Salvador sofreu profundamente, o que dirá nós. O ponto que você precisa entender é o que inspira aquela mulher a cantar. É Cristo. Eu tenho dito e repetido isso. Vocês vão me ouvir pregando sobre Cristo aqui, até que Ele volte, ou até que Ele me leve, ou até que Ele me leve para outro lugar. Mas eu não tenho outra coisa a anunciar, outra pessoa, outra mensagem, senão essa. Meus irmãos, o que motiva o louvor de um filho de Deus? Senão Cristo. Pensa comigo aqui agora. Nós éramos por natureza filhos da ira. Mas Ele então carregou sobre si a nossa condenação. Ele levou sobre si o nosso fardo. Ele assumiu o nosso lugar de danação. A Bíblia diz que nós éramos estranhos, mas Ele nos fez filhos. Vivíamos perdidos, mas Ele nos achou. Estávamos afundando num tremendal de lama, como diz a palavra, mas Ele então firmou os nossos pés sobre uma rocha.
Vivíamos debaixo de uma sentença de desespero, porque o abismo infernal estava aberto diante dos nossos pés. Mas então Ele na eternidade escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos chama de filhos, justificados, amados, eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo, redimidos, regenerados. Se isso não bastar para que a nossa alma, assim como a alma desta jovem, engrandeça ao Senhor, repito de novo e de novo e de novo, nada mais poderá fazê-lo. O que deve inspirar o nosso louvor, o que deve motivar a nossa alegria, o que deve nos instar a estarmos diante do Senhor engrandecendo o seu nome, é saber quem é Jesus. Ele também é o nosso Salvador. Nós podemos fazer esta mesma oração, nós podemos também entoar essa mesma canção. Jesus é o nosso Salvador, louvado seja Deus. Esse é o Natal da gente, que vai ser agora, dia 25, dia 30, dia 2 do mês que vem, dia 5 do ano que vem, e todos os dias, porque nós temos em Cristo nosso Salvador bendito. Isso não muda, isso é irrevogável. Jesus nos salvou. Esse é o motivo da nossa canção. Esse é o motivo do nosso viver. Essa é a razão da nossa alegria. Jesus é o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Tem que começar a se alegrar mais em Jesus. Ele que é a razão da nossa alegria. Você tem que começar aqui a olhar mais para Cristo e menos para si. Mais para a eternidade, menos para a temporalidade. Você precisa olhar mais para Deus e menos para os homens. Porque é nele que está a esperança da nossa alegria. É nele que está o motivo do nosso mais sincero louvor. Depois Maria, ela traça um grande paralelo. Que vai de um lado, onde ela se apresenta como uma serva humilde que foi agraciada, e no outro lado ela coloca os arrogantes, poderosos, presunçosos, que se achavam poderosos diante de Deus. Se você perceber o texto depois disso, é basicamente sobre isso. Exalta-se a humildade que é agraciada, e despoja-se a arrogância que em um dado momento se arroga poderosa, mas ao final é humilhada e abatida. É sobre isso. Leia depois em casa o detalhe do detalhe. O que é que Maria faz em toda a sua canção? Ela diz assim: Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Se eu pudesse resumir o cântico de Maria numa frase, seria esse versículo. Deus dá graça ao humilde, mas abate, humilha o soberbo e o presunçoso de coração. O que é isso, senão a alma do Evangelho? O que é isso, senão o coração do Evangelho? Vamos lá. Qual é a primeira bem-aventurança que Jesus ensina em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os falidos de alma, que batem no peito e dizem assim: não posso comprar a bênção de Deus. Não posso adquirir pela força do meu mérito ou da minha justiça o seu favor. Sou despossuído de qualquer bem meu que possa colocar Deus em minha direção como se fosse um retribuinte à minha grande obra. Pelo contrário, a Bíblia diz que é bendito, bem-aventurado os humildes, ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque estes tomarão parte no reino de Deus. O reino dos ex-falidos, o reino dos ex-condenados, o reino daqueles que foram ex-prisioneiros, agora não mais. Uma vez reconhecendo a condição de nulidade própria, eles foram favorecidos pelo Eterno e receberam de graça o direito de tomarem parte no seu reino. Nesse sentido, veja, no sentido peculiar, ninguém pode fazer a oração que Maria fez. No sentido particular, ninguém pode dizer como ela, no mesmo sentido, que ela foi agraciada por ter sido escolhida soberanamente como fruto da misericórdia para ser mãe do Filho de Deus. Nesse sentido, ninguém há que possa se igualar a ela dizendo assim: eu sou tão favorecida quanto. Não há. Há um privilégio
restrito a ela. No sentido geral, todos nós podemos e devemos assumir para nós esse mesmo favorecimento. Porque aquela que se acha humilde, insignificante em si, desfavorecida por si mesma, mas que foi agraciada, abençoada e favorecida, essa é a condição de todos nós. Se você é crente em Jesus, você igualmente, no sentido genérico agora da coisa, você também está aqui porque um dia Deus olhou para você com graça. Porque ser agraciado é ser olhado com graça. Ela se percebe como uma mulher que foi vista com graça. Apesar da sua humildade, apesar de não ser alguém que vem da família real, apesar de não estar nos tronos de Jerusalém, humilde, é assim que ela se coloca, humilde, ela foi vista por Deus, na sua pobreza, na sua fragilidade, na sua condição de serva, ela foi vista pela graça do Todo-Poderoso. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com você e comigo? Você lembra daquele dia em que você também estava vivendo na multidão dos insignificantes? Sem qualquer favor, sem qualquer graça. Mas você lembra também daquele dia em que Deus olhou em Cristo para você. Ele colocou os olhos sobre a sua vida. E no tempo e na história, Ele te trouxe para perto dEle. Isso é ser favorecido. É ser agraciado. É ser olhado com graça. É ser percebido pelo Todo-Poderoso. É ser visto com misericórdia. Ele olha para a gente assim também. Sabe, irmãos, quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós com base nos nossos méritos. Ele não vê a nossa capa de virtudes e de justiça. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. E então em Cristo nós somos favorecidos, agraciados pela misericórdia do Todo-Poderoso. Essa canção de Maria, portanto, não é uma canção só de Maria. Ela prefigura a realidade da alma de todo aquele que também recebeu a graça dos céus. Ela exalta alguns atributos de Deus nesse texto. Ela fala da onipotência de Deus, Deus Todo-Poderoso. E veja como Deus manifesta o poder dele. Primeiro, Ele quebra a ordem da ciência, da lógica, da razão, da genética. Porque como é que uma criança nasce e ele tem apenas a biologia da mãe e não tem do pai? Falando biologicamente. Ele foi gerado pelo Espírito, lembra disso? O poder do Altíssimo te cobrirá, te revestirá. E o que será gerado em ti é fruto do Espírito. Palavra do anjo, palavra de Deus. Não tem biologia de José. Não tem. Tem parte divina. E agora entenda agora parte divina aqui, não como se Cristo fosse apenas parte de Deus e parte de homem. Ele é Deus, Ele é homem, Ele é Deus homem. Enfim, isso aqui é na aula de discipulado que a gente teve. A gente viu isso aqui já. Mas o ponto em que eu quero que você entenda é quanto poder de Deus há em uma mulher engravidar, sem os esforços biológicos de um homem. Ela gerar no seu ventre aquilo que é fruto do próprio Deus. Há um texto que é descontextualizado, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis. A gente pega esse texto como se fosse frase de caminhão, ou de camisa que quer vender, ou coisa desse tipo. Quando foi que esse texto foi proferido? Exatamente no contexto do nascimento de Jesus. Eu disse: Senhor, como é que pode? Eu não conhecia ainda José, eu sou apenas uma jovem, como é que vai acontecer esse negócio? O Espírito vai vir sobre mim, e eu vou gerar alguém que é do Todo-Poderoso, do Altíssimo, como é que pode? É nesse contexto que então se diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É no contexto da salvação, da redenção. A salvação é impossível para nós, mas é possível para Deus. Uma mulher conceber da parte do Espírito é impossível para os homens, mas é possível para Deus, e foi possível para Deus, e aconteceu. Depois Jesus nasceu, você tem outro milagre, o milagre da encarnação. Como é que Deus se deixa, como é que eu poderia dizer, como é que Deus se acomoda à condição humana
sem deixar de ser plenamente Deus Todo-Poderoso. Como é que isso acontece? Como é que a gente coloca isso no laboratório e chega a uma conclusão? Me diga aí. Como é que o infinito, o Todo-Poderoso, aquele que os céus dos céus não podem contê-lo, e a terra é apenas o estrado dos seus pés, como é que a gente coloca Deus num negócio chamado corpo humano? Como é que a gente faz isso? Isso é milagre. Encarnação é milagre. A virginal concepção é milagre. O Natal é uma mensagem poderosa de um Deus poderoso que faz o que o homem não pode fazer. O Natal é um anúncio, uma declaração de que Deus é Deus de milagres. O infinito adentrou na finitude do tempo e da história, assumindo a forma de homem, nascendo de uma mulher. Isso é milagre. Mas não apenas isso, ela fala que esse Deus é santo, é o santo de Israel. Essa é uma expressão messiânica. A ideia de que ele é o prometido de Israel, ele é o único. A ideia de santo aqui não é apenas puro, ele é o único, o distinto, o somente ele. Aquele com quem não podemos compará-lo, ele é único. Depois ela fala da misericórdia de Deus, que a assistiu. E por fim, e é onde eu quero encerrar, ela fala da soberania desse rei, desse Cristo, despojando os poderes deste mundo, derrubando os tronos desta terra. O R.C. Sproul, um bom pregador que já está na glória com o Senhor, ele diz que essa cena para ele é como se fosse duas pessoas. Eu vou tentar fazer uma paráfrase melhor para os jovens. O xadrez, vamos começar pelo xadrez. Ele fala de um tabuleiro de xadrez. Duas pessoas absurdamente concentradas para ver quem vai vencer, quem vai dar o checkmate, quem vai derrubar o próximo peão, a próxima rainha, quem vai derrubar, que vai fazer a grande jogada. Aí ele diz, de repente aparece uma criança de 2 anos de idade, desapercebida, achando que aquilo era um grande brinquedo, passa a mão em cima do tabuleiro e derruba todas as pedras. Se você já jogou War, isso aqui agora para quem gosta de jogo de tabuleiro, é um jogo que não acaba nunca. Você começa agora, aí você dá pausa para dormir e comer, aí depois de uma semana você volta de novo. Ele termina, acho que próximo da volta de Jesus. Tem um cronograma um pouquinho diferente. É um jogo sem fim. Mas, enfim, imagina quando você coloca pecinha por pecinha nos países que você vai dominar. E assim, vai dar uma raiva. Imagina, seja o vento, seja uma criança, ou alguém que bate a perna, bate naquele tabuleiro ali, e as peças são jogadas fora. Sproul vai dizer que é exatamente isso que Deus está fazendo com os poderosos dessa terra. O menino, lembra da profecia de Isaías? O menino que carregará o governo sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, é alguém que veio de Nazaré. Porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você percebe como Deus está causando coisas extraordinárias a partir de improváveis. É uma cidade improvável, um garoto de uma família improvável, uma menina de uma família improvável, sendo chamada para participar dos planos gloriosos de Deus e da sua história redentora. O que é que Deus está fazendo? Deus está pegando um menino que se tornou o grande rei e fazendo com que ele passe a mão no tabuleiro das forças, dos tronos, dos poderosos, jogando tudo ao chão. Isso me lembra da profecia de Daniel. Havia uma grande estátua, feita de ferro, de bronze, de ouro, de metal. Mas lembra que tinha pés de barro? De repente viu-se uma pedra sendo lançada por uma mão invisível. Diz que aquela pedra defronta-se com aquela grande e opulenta estátua que vem ao chão. Esse é o reino do Cristo, sobre quem Maria cantou. É o reino daquele que veio em humildade, assim como ela, que veio em grande humilhação, mas que no final da história subjugará os reinos e os tronos deste mundo, porque aquele que veio como uma criança improvável, foi exaltado pelo próprio Pai. E a Bíblia diz que haverá de chegar aquele dia em que todo olho verá,
todo joelho se dobrará e toda língua haverá de confessar, dizendo que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai o exaltou sobremaneira, aquele que foi humilhado, assim como Maria, uma mulher humilde. Cristo veio em profunda humildade, não veio no grande hotel da sua época, não veio para um spa, ele veio como homem simples, numa cultura simples, num lugar simples, para nascer com simplicidade, viver com simplicidade, e diferente do que alguns, para não xingar, enfim, do que alguns da teologia da Alagoinha dizem assim, não, Jesus morava na praia, porque ali tem praia, e ele tinha barco na praia, e ele tinha casa na praia. Jesus viveu com simplicidade, ele foi um homem simples, que disse de si mesmo: vocês querem me seguir? Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então aquela ideia de Jesus jet ski, no mar da Galileia, de casa na beira da praia, furada, não acredite, isso é falso evangelho. O verdadeiro evangelho diz que ele é o servo sofredor, que veio marcado por humildade, foi humilhado desde o seu nascimento, mas então foi exaltado e está à direita do Pai, de onde Ele vive a interceder por nós, cheio de glória, de onde Ele voltará para buscar um povo que Ele mesmo comprou no seu precioso sangue. Maria reconhece que a história não terminará em fragilidade, a história terminará com Deus derrocando todos os impérios desta terra. Isso me lembra o Salmo 2, no Salmo 2, existe um tipo de conspiração dos povos, dizendo assim: vamos nos ver livres do Todo-Poderoso, rompamos com as suas leis. Qual é a reação de Deus? O Salmo 2 diz que Deus olha do céu e ri. Deus olha e diz assim: eu não estou acreditando como vocês conseguem ser tão tolos. Vocês acham que vocês vão querer brigar comigo mesmo? É isso que eu estou vendo aqui de cima, todo andar de cima olhando, vocês estão juntando forças, juntando os exércitos, fazendo uma conspiração cósmica. É isso mesmo que eu estou vendo aqui de cima. Deus ri, porque o Todo-Poderoso é aquele a quem o Senhor deu as nações por herança. É ungido, sobre quem Ele diz: beijai os pés do Filho, para que não se inflame a sua ira. Meu irmão, nós estamos aqui nessa noite. Já se passaram 2000 anos, desde que Maria entoou essa canção. Mas essa verdade continua de pé. O grande rei nasceu. Jesus está vivo. Ele está entre nós. E Ele virá um dia em majestade e glória. Essa gloriosa verdade continua sendo sustentada por Deus. No final do Cântico de Maria, ela se lembra das antigas promessas. E ela chama Abraão para a história. E ela diz assim: como Deus é fiel ao longo da história em cumprir a sua promessa. Quantos anos não passaram desde que Deus anunciou o descendente bendito até a chegada dele? Muitos hoje zombam, dizendo que essa conversa fiada, Jesus voltar. Desde que eu era garoto eu ouço isso: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Passaram-se anos, eu já vi meus bisavós, avós, meus pais morrendo, e nada de Jesus voltar. Essa é a história da carochinha, como a gente costuma dizer. Mas, meus irmãos, se há algo que Maria lembrou-se e nos lembra nessa noite, é que não há nenhuma palavra, nenhuma promessa de Deus que caduque ao longo da história. O mesmo Deus que enviou Jesus na sua primeira vinda, como servo sofredor, haverá de manifestar a sua glória quando enviar o Filho em sua segunda vinda. Ah, meus irmãos, naquele dia, diz que todos os que o traspassaram temerão. As nações que zombaram dele, que fizeram festa, serão então amedrontadas por aquele que como relâmpago surgirá nos céus. Como nós aguardamos por esse dia. Essa é a mensagem do Natal também. A mensagem do Natal é que Deus cumprirá cada uma das suas promessas. Não apenas cumpriu, mas cumprirá cada uma de suas promessas. Aquilo que Maria cantou, nós também podemos cantar hoje. Porque temos experimentado a mesma salvação. Temos provado da mesma graça. Fomos visitados pelo mesmo poder interventor que mudou a nossa história. Recebemos no nosso coração, não no nosso ventre, mas no nosso coração,
o nascimento do Filho de Deus. Ele foi gerado em nós. De uma forma peculiar foi gerado em Maria, mas de uma forma espiritual ele foi gerado em cada um de nós, no nosso coração. Deus, o Deus poderoso, que cumpriu a sua promessa enviando Jesus a primeira vez, haverá de cumprir a sua promessa, enviando Jesus uma segunda vez. E até que ele venha, nós estaremos aqui, cantando. E estaremos diante da sua mesa, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração na verdade do Evangelho, e nos ensinar o princípio fundamental dessa canção, é de que o Senhor dá graça aos humildes, que é misericordioso para aqueles que temem ao Senhor, mas rejeita e aborrece os que se acham autossuficientes, poderosos, soberbos, que confiam em si mesmos e não no Senhor. Ó Deus, que o Senhor manifeste essa graça no coração daqueles que não te conhecem. Eu oro em nome de Jesus para que Cristo seja gerado em novos corações nessa noite. Que uma experiência profunda de novo nascimento aconteça, Senhor. Que o Senhor mais uma vez manifeste o seu braço, a sua força, tirando-nos da escuridão das trevas e nos trazendo para a tua maravilhosa luz. É o que pedimos em nome de Jesus.